Dr. Gustavo Amadeira, psiquiatra da Clínica Confiance, onde estão internados adolescentes usuários de drogas. Qual a idade desses adolescentes, Dr. Gustavo? A gente tem hoje internados a partir dos 13 anos de idade até os 17. Quais as classes sociais? Temos tanto classe média e média alta, quanto crianças e adolescentes de classe baixa. É um trabalho inédito no país, né? Sim. Hoje aqui no estado de São Paulo, nós temos, eu conheço mais 2 instituições que estão autorizadas a trabalhar com adolescentes com menor de idade. Essas crianças usaram quais drogas? A gente tem de 30 meninos que estão hoje com a gente deve ter uns... Chega um quarto deles que chegou até o crack. Os demais passaram cannabis, maconha e cocaína. E solventes, nossa perfume. Quais são os efeitos da maconha na adolescência, na infância e na adolescência? Então, a gente está falando de cérebros que não terminaram ainda o processo de maturação, né? A gente considera que a última poda neuronal e o término aí do processo de maturidade cerebral vai acontecer aos 18 anos de idade. Então, você está pegando cérebros em desenvolvimento e colocando uma substância que altera o funcionamento. Então, na verdade, assim... os sintomas que a gente vê, as alterações psiquiátricas, cognitivas do menino que chega, se a gente pegar eles hoje aqui na entrada, eu vou diagnosticar todos como déficit de atenção e hiperatividade. Porque eles têm alterações de concentração, raciocínio lógico, memória, a velocidade do pensamento está mais lenta. São efeitos que nessa idade... um tempo de abstinência consegue recuperar, né? Uma coisa que a gente vê na clínica nessa faixa etária é a associação entre cannabis, maconha e esquizofrenia. A maconha não pode, o conhecimento científico não permite que se diga que a maconha cause esquizofrenia, né? Mas está bem estabelecida uma relação em que a maconha causa a antecipação do primeiro surto psicótico na esquizofrenia. Então, o indivíduo que teria um primeiro surto na faixa dos 20 aos 25 anos de idade, ele vai chegar aqui para a gente com 15, 16 anos em primeiro surto psicótico, né? E é mais do que sabido que a esquizofrenia de início precoce, ela é mais grave, ela vai acarretar mais prejuízo e mais dificuldade da vida em sociedade. Quais são os sintomas da falta da droga a partir do momento que eles estão internados? O que eles sentem? Então, é o que a gente chama de a síndrome de abstinência, né? Cada droga vai poder se apresentar de uma diferente forma, mas via de regra você vai perceber alteração de humor, irritabilidade, nervosismo, sintoma depressivo, tristeza, culpa, alteração de sono e alteração de apetite, né? Então é uma insônia, uma dificuldade para dormir, um sono agitado, principalmente na primeira semana, com muito sonho vívido em que o adolescente usa a droga. Isso vai diminuindo e vai se alterando. A questão dos sonhos, na segunda, terceira semana, a maioria dos adolescentes, eles ainda sonham com a substância, mas eles não conseguem mais usar. Eles acordam ou quando vão usar ou logo depois de usar. E a alteração de apetite também é extremamente comum, né? Num primeiro momento, a maconha principalmente, uma diminuição do apetite, e num segundo momento um aumento e até um ganho de peso. O adolescente que vai para a droga, quais são as consequências para ele, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde? Que caminhos ele está trilhando ao experimentar droga? A gente vê aqui mais da metade dos nossos adolescentes que estão hoje aqui abandonaram a escola há mais de 6 meses ou 1 ano. Então, metade deles largou a escola. Isso não podia ser, isso não é aceitável. Ele vai ter dificuldade para o resto da vida dele. E a maioria deles não teria dificuldade de concluir a escola se não estivesse usando droga, né?
Então ele passa a viver no meio e a se socializar somente com quem usa. Uma parte deles acaba sendo aliciada pelo tráfico. Então assim, ele está entrando no mundo do crime com 14 anos de idade, 15 anos de idade. Está quebrando o vínculo familiar ainda adolescente. Em termos de saúde física, é muito cedo para você conseguir enxergar reais prejuízos. Os prejuízos cognitivos, prejuízos psicológicos, eles ainda são reversíveis. Prejuízo físico ainda é muito cedo para aparecer, né? O que você vai ver é no menino que usava cocaína, rinite, sinusite, crise de enxaqueca. Mas até faz parte até da dificuldade aí, da complexidade do nosso trabalho, porque eles não tiveram grandes perdas e ainda é cedo para eles verem as perdas que são definitivas. Doenças venéreas? Doenças venéreas também. O envolvimento com o sexo, a facilitação aí deles terem contatos sexuais. Até para a gente falar, sem juízo de valor, mas até para falar em contatos sexuais mais promíscuos e mais precoces, né? Que são facilitados tanto pelo submundo em que eles vivem, né? A subcultura aí dos usuários que são mais abertos para a sexualidade, que se preocupam menos em prevenção, quanto para aqueles meninos que já foram aliciados, que já estão traficando, já estão envolvidos com tráfico, a troca da droga pelo sexo, em meninas que vêm procurar. De todas as classes sociais? Isso a gente vê em todas as classes sociais e como o que a gente percebe aqui, pelo menos a nossa amostra, de os meninos que têm um envolvimento mais profundo com o crime, né, com o tráfico de drogas, eles são os de classe mais baixa. Tá? Que tratamento eles têm aqui? Então, é um tratamento multiprofissional, multidisciplinar. Eles chegam, eles passam por uma avaliação clínica psiquiátrica e psicológica. Num primeiro momento, a gente visa a desintoxicação completa, que vão aí pelo menos 30 dias. E trabalhando o tempo todo a questão motivacional e de conscientização, né, dos riscos, do que eles já perderam e do que eles podem vir a perder. Ao mesmo tempo em que a gente tenta oferecer para eles, num ambiente limpo, sem substância, devolver para eles o que eles vinham perdendo da infância mesmo deles, né, o prazer pelas pequenas coisas sem estar sob efeito de tóxicos. Muito obrigado, doutor Gustavo Madeira, por sua entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço.